Versículo que Deus ele trouxe ao meu coração e comecei a estudar a palavra do Senhor, amém? E o Senhor aqui me trouxe, louvado seja o nome santo do Senhor, o livro que Pedro escreveu, amém? A primeira epístola que Pedro ele escreve. E quando, louvado seja Deus, eu olho, amém, para o servo Pedro, servo do Senhor Jesus, nós vemos, louvado seja Deus, algumas características de Pedro, amém? Pedro, antes da sua conversão, ele era um pescador de peixes, amém? Ele era um pescador, e quando o Senhor Jesus Cristo, ele tem um encontro com Pedro, chama ele ali para Pedro ser seu seguidor, Pedro, ele segue ao Salvador, porque quando nós abrimos o nosso coração para ouvirmos a voz do Senhor Jesus, Jesus, ele lança, louvado seja Deus, a flecha da sua palavra no nosso coração, e nós dando ouvidos ao Senhor Jesus, nós não resistimos ao chamado dele, amém? Aleluia. E Pedro, ele entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e começa a seguir a Jesus Cristo. Glória Aí a Deus. nós vamos ver algumas pessoas lembrando que Pedro, ele era um pouco nervoso, que Pedro ele era bravo, que Pedro ali por amor ao Senhor Jesus, olhando para o seu lado humano, olhando ali para o físico do Senhor Jesus, Pedro em um determinado momento ele fere a orelha de um soldado, porque o soldado ele queria prender Jesus. Aleluia. Mas tinha, louvado seja Deus, tantas pessoas Glória. que poderiam ter nascido lá no meio do relacionamento entre a mãe e o pai de Pedro, mas Deus ele permite que Pedro nascesse, amém? Aleluia. Poderia ter nascido outro com outro nome, poderia ter nascido outro Pedro, mas Deus ele permite que Pedro nascesse, porque Deus ele tinha uma obra a ser realizada por intermédio de Pedro. Glória a amém? Deus, E eu aleluia. olho, louvado seja o nome do Senhor, para a coragem desse irmão nosso Aleluia. passado. Eu olho para a coragem deste homem, amém? Que mesmo ele glória. sendo um pouco nervoso, mesmo ele sendo um pouco alterado ali o seu humor, louvado seja Deus, Pedro, em alguns momentos com o Senhor Jesus, ele demonstra a sua fé. Vemos que a Bíblia, ela nos relata, amém, que os discípulos vendo Jesus ali sobre o alto mar, alguns duvidaram que talvez fosse uma assombração, mas Pedro, exercendo a sua fé, Aleluia. amém, ele olha para a imagem daquele homem vindo e ele diz: se tu és mesmo Senhor, manda que eu vá te encontrar sobre as águas. Aleluia. E ali Pedro ele começa a andar sobre as águas, e nós vemos que Pedro, pela sua fraqueza humana, ali ele duvida, louvado seja Deus, que ele poderia caminhar sobre as águas, autorizado pela palavra de Jesus, amém? E Aleluia. ele até começa a afundar, mas ele foi o primeiro homem depois de Jesus que caminhou sobre as águas. Vemos o Glória a mistério Deus, que Deus ele aleluia. realiza para que nós aleluia. hoje pudéssemos crer que verdadeiramente o Senhor Jesus ele pisou sobre a terra, que verdadeiramente quando o Senhor Jesus ele diz para Pedro: venha ao meu encontro, Pedro ele caminhou sobre as águas ao encontro do Salvador. Pedro até ele pôde ter afundado, amém? Mas por um tempo ele andou sobre as águas. A ciência, ela vai tentar explicar, amém? A ciência vai fazer estudos, vai dizer que naquele lugar tinha muito sal ali misturado com a água, por isso que eles andaram. Mas eu ainda prefiro acreditar na palavra do Senhor. Aleluia. Eu ainda prefiro acreditar no poder do meu Jesus. Eu Glória. ainda prefiro acreditar que o Aleluia. nosso Deus ele enviou o seu filho unigênito, o seu Glória. filho primogênito, para salvar a humanidade e para nos mostrar que ele tinha poder e ele realizava muitos milagres, amém? Ao meio ali dos seus seguidores, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Pedro, ele escreve essa epístola, amém, para encorajar a igreja, mas também coisas me chamaram a atenção estudando essa palavra, que esta carta Pedro ele escreve para que a igreja de Cristo, a igreja que o Senhor Jesus ele formou na face da terra, mas não foi, louvado seja o nome do Senhor, com palavras suaves. O Senhor Jesus ele pregava a palavra, o Senhor Jesus ele pregava o evangelho. Chegou em um momento que os seguidores do Senhor Jesus, que eram muitos, amém, eles se afastaram de Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus ele falava palavras duras, porque ele não queria, louvado seja Deus, suavizar o evangelho, mas ele queria que o evangelho entrasse no coração deles e eles crescem que ele era filho de Deus através da pregação da palavra, através do que ele era, amém? Através do que ele era, dos milagres que ele realizava. E chega em um determinado momento
seja Deus, os sermões que o Senhor Jesus prega, muitas pessoas se afastam a Jesus e dizem: não dá para ouvir esse homem, não dá para ouvir a palavra, as palavras que ele prega são duras demais. Aleluia. Porque o Senhor Jesus sabia que eles precisavam ter uma purificação no seu coração. Aleluia. E aceitar as palavras que ele falava. Glória que era necessário nascermos como uma criança para nós entrarmos no reino dos céus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Ele chama a atenção, amém, que 12 homens, 12 discípulos do Senhor Jesus, eles permanecem ao lado do Salvador. E quando o Senhor Jesus, ele olha ao seu redor, durante a pregação de um sermão, amém, ele olha ao seu redor, ele olha para os discípulos e já bravo, porque as pessoas não queriam ouvir a palavra da verdade, ele diz para eles: por que vocês não vão embora também? Porventura vocês também vão ir embora? Não vão aguentar ouvir a palavra da salvação, a palavra do reino de Deus? Mas os discípulos, eles conheciam o Jesus que eles seguiam. Os discípulos, eles conheciam aquele homem, porque eles tinham um contato ali muito próximo com o Senhor Jesus. E eles responderam: para onde, Senhor? Para onde nós iremos? Para onde iremos nós? Se só tu, Senhor, tem palavra de salvação, se só tu tem palavra de vida eterna. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Estudando, amém, essa palavra, me chama a atenção, louvado seja Deus, porque eu amo a palavra do Senhor, amém. Me chama a atenção que Pedro, ele começa a exortar a igreja durante todo esse primeiro e segundo capítulo da primeira epístola, alertando o povo que o povo, ele iria ter outro contato com outros tipos de pessoas, com outras religiões. O povo conheceria muitas coisas, muitas culturas, mas que o povo permanecesse na palavra de Deus. Aleluia. Pedro, ele começa a exortar ao povo, dizendo que o povo iria passar por outros lugares. O Salvador já não estava mais fisicamente no meio do povo, no meio da igreja, mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo precisou subir aos céus para que o Consolador fosse enviado. Aleluia. Para ajudar a amada igreja. E Pedro encoraja a igreja: vocês são um sacerdócio real, porque o sumo sacerdote perfeito, ele já entregou a sua vida na cruz do Calvário. Aleluia. Vocês não são um povo aqui nessa terra, vocês são um sacerdócio real, um sacerdotes do Altíssimo, sacerdotes de Deus. Vocês são um povo escolhido. Em outras palavras, vocês são povo de Deus. Vocês não são sacerdotes como anteriormente ali os levitas e a família de Arão eram levantados como sacerdotes pelo próprio Deus, porque eles também pecaram, e foi preciso, louvado seja Deus, que o sumo sacerdote perfeito, o leão da tribo de Judá, o pão da vida, a água viva, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus, a estrela da manhã, o sol da justiça, padecesse na cruz do Calvário, para que fosse levantado sobre a face da terra. Aleluia, Jesus. Um povo santo, para que fosse, louvado seja Deus, formado na face da terra uma geração eleita. Aleluia. Um sacerdócio real que olhasse para a cruz vazia, que olhasse para a cruz do Calvário vazia e dissesse: o meu Redentor vive, o meu Jesus ressuscitou, a morte ela não teve poder sobre o Cordeiro de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. A morte ela não teve poder sobre o Filho de Deus. E também a Bíblia me chama a atenção que mediante um milagre, amém, mediante, louvado seja Deus, uma grande obra a ser realizada pelo nosso Deus, tem que ter um homem e uma mulher com ousadia, tem que ter um homem e uma mulher com fé, que, louvado seja Deus, chame a atenção do Senhor na terra, amém. E eu posso provar com a Bíblia. A palavra do Senhor nos mostra que quando Salomão, ele assume o reinado, amém, ali de seu pai Davi, Salomão, ele enfrenta ali um reinado com muitos problemas, com questões financeiras, amém. Salomão, ele pega ali 1000 bois, 1000 ofertas, louvado seja Deus, 1000 animais, e Salomão leva até um monte e oferece ao nosso Deus, mata todos os animais. E talvez, se nós formos estudar, essa foi a maior,
louvado seja Deus, oferta oferecida ao nosso Deus. Salomão, ele sacrifica 1000 animais, amém? 1000 animais ao nosso Deus. Vemos como que Salomão, ele chama a atenção do Senhor, ele se humilha na presença do Senhor. Logo após o sacrifício, ele vai clamar ao Senhor, e a palavra nos diz que através de um sonho, amém? Através de um sonho, o nosso Deus, ele fala ali com Salomão e diz: Salomão, o que tu queres que eu te dou? E tudo que Salomão pede ao Senhor é sabedoria. Salomão poderia ter pedido outras coisas. Naquela época, as pessoas tinham muitas inimizades, lutavam muito por bens materiais na terra. Salomão, ele poderia ter pedido a morte de um adversário. Salomão, ele poderia ter pedido riqueza. Salomão, ele poderia ter pedido uma propriedade. Salomão, ele poderia ter pedido, quem sabe até mesmo, louvado seja Deus, servos ali para servirem a ele no seu reinado. Mas não, Salomão, ele pede ao Altíssimo sabedoria. E a Bíblia nos diz, amém, que não houve, louvado seja Deus, homem, louvado seja Deus, mais rico do que Salomão. Grande foi a riqueza que Deus, ele concede na mão de Salomão. Grandes são as bênçãos que o nosso Deus, ele coloca sobre o reinado de Salomão. E a Bíblia só nos mostra um homem mais sábio que Salomão, que foi o nosso Senhor Jesus. Ou seja, depois de Jesus Cristo, o homem mais sábio da Bíblia foi Salomão. Aleluia. Porque a sabedoria dele, amém, veio do céu. A sabedoria que Deus colocou sobre a vida dele veio do próprio reino de Deus. Aleluia, Aleluia. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vemos como que Deus, amém, ele cuida da obra dele nos mínimos detalhes. Também a Bíblia nos mostra, aleluia, Jesus, que um tempo em que o povo de Israel, um povo separado, amado do Senhor para uma grande obra, está perecendo em terra estranha, está perecendo no Egito. O Senhor, ele usa o improvável, ele usa aquele bebê que era para estar morto, que era para uma parteira ter matado, que era para ter morrido lá no Rio Nilo, amém? Mas Deus, ele dá vida para aquele menino, porque ele era um projeto de Deus, amém? Não era para Moisés ele permanecer vivo, mas Deus, ele louvado seja Deus, ele trabalha no coração de uma parteira e permite que Moisés, ele viva, porque Moisés era um projeto do Senhor, e Moisés, ele não morre no Rio Nilo. Isso é muito, louvado seja Deus, um mistério do Senhor, é um mistério de Deus, amém? Mas Deus, ele guarda a vida de Moisés nos mínimos detalhes, para que Moisés fosse, louvado seja Deus, o libertador do povo de Israel. Aleluia. Para que, louvado seja Deus, a palavra do Senhor hoje, ela continuasse sim a ser pregada, porque louvado seja Deus, a trajetória, louvado seja Deus, do povo do Senhor, da palavra do Senhor, ela começa, louvado seja Deus, lá em Adão, lá em Abraão. Muitos homens pecaram, amém? O povo de Israel, após ser libertado do Egito, ele peca. Muitos profetas se levantam também. A Bíblia nos mostra Isaías, amém? Isaías recebendo muitas visões do céu, Isaías recebendo, louvado seja Deus, muitas revelações, sendo conhecido como profeta messiânico, recebendo muitas revelações sobre a palavra do Senhor, sobre o Messias que 700 anos depois iria nascer, amém? Isaías profetizando que ele não teria uma boa aparência para que alguém desejasse, que ele seria, louvado seja Deus, levado como um cordeiro mudo. Também Isaías, ele tem uma visão onde ali o Senhor, ele pergunta: a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Aleluia. A quem eu enviarei? O Senhor diz para Isaías, e há um versículo que diz assim: envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim. E muitas pessoas podem ter uma revelação desse versículo acreditando que seja Isaías, mas só tinha um homem santo, amém, que Deus poderia enviar para pagar o preço pela minha, pela tua vida e por toda uma humanidade. Tinha somente um homem perfeito, amém? Tinha apenas um homem santo que seria digno, louvado seja Deus, de carregar os meus e os teus pecados, porque sobre ele não tinha pecado, sobre ele estava a vida, sobre ele estava a paz, sobre ele, louvado seja Deus, estava toda a autoridade, e mesmo a humanidade, amém, gritando, louvado seja Deus, em um momento de decisão, gritando para crucificar a Jesus e soltar a Barrabás, amém? O Senhor Jesus, ele permanece, louvado seja Deus, ali firme para aquilo que ele veio fazer, que era
se porventura por Adão o pecado entra no mundo, somente por Jesus Cristo, somente louvado seja Deus pelo sacrifício que Ele paga, somente pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário, somente por aquelas mãos que foram furadas, aqueles pés que foram furados, aquele lado que foi ultrapassado por uma lança, nós seríamos libertos do pecado. Hoje, se o inimigo ele está lutando contra a tua vida, para te não permanecer na casa do Senhor, para te não fazer aquilo que Deus ele tem para a tua vida, pode responder para o inimigo que as tuas mãos elas são pequenas, que a força do teu braço é pequena, mas lá na cruz, amém, duas mãos santas, duas mãos que não tinham pecado, elas foram furadas, dois pés, amém, santos que não, louvado seja Deus, que não tinham pecado, amém, eles foram machucados, eles foram pregados em uma madeira, amém, para nos garantir a salvação. Não importa o que tu tenha feito, o pecado que tu tenha cometido, assim como o Salvador, Ele usou de misericórdia com a minha vida, assim como o Salvador, Ele usou de misericórdia com Pedro, que era ali um homem nervoso, amém, assim como o Senhor Jesus, Ele teve misericórdia com os seus discípulos e com muitos irmãos nossos no passado. O Senhor Jesus também, Ele tem salvação para a tua vida. Não importa aquilo que o inimigo ele está colocando sobre a tua mente, aquilo que você fez ontem, aquilo que você fez hoje, aquilo que você fez no passado, aquilo que está te afligindo, aquela, louvado seja Deus, ansiedade que você tem quando você está sozinho, amém, aceite ao Senhor Jesus, confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus, confesse que Jesus Cristo Ele é o nosso Salvador, que no final, amém, de tudo aquilo que você tem feito, de todos os teus pecados, amém, o Senhor Jesus, Ele vai escrever que o sangue dEle vai purificar a tua vida, que o sangue dEle vai purificar a tua alma, porque nenhum de nós, aleluia Jesus, nenhum de nós somos merecedores de tamanha graça, mas nós fomos escolhidos como um povo eleito, como um sacerdócio